Começando mais um TZCast por aqui, Michel Lopes Dávila. Exatamente, com muita doutora. alegria, muita felicidade quem está acompanhando a gente aqui, que a gente sempre traz não só conhecimento, mas também notícias do que está acontecendo no Vale do Silício, mercado europeu e principalmente o que faz os nossos alunos baterem aí 100% de aumento de faturamento em 30 dias. E claro que para isso precisa de muito conhecimento, mas principalmente, né, doutora? Planejamento. Eu queria perguntar para você, muitas pessoas não sabem o que é um planejamento. O que é um planejamento e qual a importância do planejamento estratégico dentro de uma empresa? Você que já fez mais de 10 edições da Universidade de Negócios, que ensina como você fazer o planejamento estratégico da sua empresa, que entrega isso pronto dentro do seu negócio. Desses 10 turmas que você fez, o que você percebe que a importância do planejamento estratégico dentro dessas empresas? O planejamento estratégico nas empresas é um mapa. Né? É um mapa. Por exemplo, se você sabe me dizer hoje se Fortaleza é perto, é vizinho do Rio Grande do Sul? Consigo. É perto? É longe. É longe, porque você sabe, você Eu conhece conheço o mapa, né? Uhum. Você sabe me dizer se Albuquerque é vizinho de Cincinnati? Não conheço. Não, porque você não conhece esse mapa, né, dos Estados Unidos. Então, eu acredito que o planejamento estratégico, ele é um mapa. Ele mostra para nós o caminho, por onde você deve seguir, o que tem pelo meio desse caminho, o que tem nessa jornada, até chegar no seu estado desejado. Então, o planejamento, ele cria um horizonte estratégico para as empresas. Ele mostra aonde elas podem chegar, cria realidade. Acho que essa é a grande sacada. Criar realidades. Então, basicamente, o planejamento estratégico, ele cria um mapa. Por exemplo, eu vou ir para algum lugar, eu preciso de um mapa para ir para esse lugar. Isso. Você vai crescer a sua empresa, você precisa de um mapa de como crescer a sua empresa. Lembrando que tudo está no primeiro passo da jornada. Qual é o primeiro passo? Como assim? Poderia fazer um exemplo para você, Michel, dessa casa, né? Uma casa. Nós não construímos uma casa pelo telhado. Ó, não tem como eu construir o telhado, vai cair. Existem, no planejamento estratégico, passos a serem seguidos para que eu possa chegar nesse contexto total da casa. Então, uma casa, ela precisa de uma base, ela precisa de uma estrutura, ela precisa começar a criar os pilares, que são 4 grandes pilares laterais aqui, ó, num prédio, numa casa que a gente chama de Balance Scorecard, que é o BSC. Os 4 pilares, que é o cliente, o financeiro, é o nosso produto, os nossos processos e principalmente o nosso aprendizado. Essas 4 perspectivas dentro do Balance Scorecard fazem com que eu crie um esteio para minha casa. Agora, depois que eu tenho essa base pronta, eu começo então a fazer o acabamento da minha casa. Eu começo a olhar as aberturas, eu começo a olhar para o piso, eu começo a pintar, eu começo a chegar naquilo que é a minha casa pronta, em quanto tempo e como ela está. Então, mais ou menos o planejamento estratégico é isso, é começar pela base, né? Missão, visão, valores, aquilo que às vezes a gente encontra escrito nas paredes e nem entende por que existe aquilo. Mas à medida que a gente estuda um planejamento estratégico, você percebe da grandeza e da conexão entre o que é o nosso negócio, qual é a nossa missão, como empresa, como legado. Qual é a nossa visão? Onde queremos chegar com tudo isso? E eu acho que a visão ela é muito importante, né, doutora? Porque muitas vezes a gente chega para um empresário e pergunta: onde você quer chegar com esse negócio? E ele não sabe. É a pergunta para você que está me assistindo. Como você se vê daqui a 5 anos? Faturando quanto? Em que negócio você se enxerga? Exatamente. Né? Você vê se você tem filiais, se você não tem, porque tudo, eu costumo dizer que o Google traz muito isso, né? Profecia autorrealizadora. Quando você escreve um planejamento estratégico, quando você monta um planejamento estratégico e faz com que a empresa se molde e comece a trabalhar nessa direção do planejamento, os resultados são exponenciais. São resultados financeiros, você começa a ir para uma direção. Se a nossa visão é ser referência até 2030 em 60 países, veja bem, toda a nossa direção agora começa a ir para isso. Nossa missão, nossa visão, nossos valores, norteados sempre pelos princípios que a empresa precisa ter, né? Exato. Então a visão ela nos ajuda a criar as estratégias, doutora. Porque exatamente. E aí que é o grande ponto. A maioria das empresas, elas não tem a visão do que elas querem ser e onde elas querem chegar. E aí ela não cria, porque como você disse, se eu quero me tornar uma referência em 2030, eu começo a criar estratégias para me tornar isso. Agora, se eu não tenho o ponto de chegada, como que eu monto o mapa? Quem não sabe quanto quer ganhar, qualquer valor serve. Exatamente. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer destino serve. Então o planejamento ele serve para nos dar o quê? Uma direção, sabe? É como um míssil.
O míssil é teleguiado. Então, assim, mudou alguma coisa aqui, o míssil segue. Né? Mudou porque a gente faz análise da concorrência, a gente faz a tendência de mercado, a gente faz, além do planejamento estratégico robusto, Michel, a gente cria sistemas operacionais, estratégico, tático e operacional, que são os três. Mas você tem e precisa de estratégias. Eu acho que é isso que o planejamento estratégico fundamenta. Porque se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. E o mercado hoje exige que você tenha estratégia, senão você vai morrer. Eu vejo também, doutora, quando você faz o planejamento estratégico com os empresários, muitos empresários estão desgastados no seu negócio, estão desapaixonados. E aí você faz uma pergunta que eu acho muito interessante, até para quem está assistindo, fazer essa pergunta. Por que você entrou nesse negócio? Por que você abriu isso? Por que você entrou nesse negócio? Porque quando você entender por que você entrou, né? Você volta a se apaixonar. Você volta. E a outra pergunta que eu gosto muito que você faz é: por que você está nesse negócio hoje? Exato. Então, por que você entrou em uma coisa e por que você segue? está é outra? Então, assim, às vezes a pessoa entra naquele redemoinho que você fala tanto e ela acaba não sabendo mais qual é o objetivo do negócio, o propósito do negócio. Então, o negócio tem que ter um propósito também, doutora. Eu costumo dizer, Michael, que um negócio é como um casamento. Ninguém diz assim, eu vou casar hoje e vou me separar dia tal, hora tal. A gente entra no casamento para dar certo. Senão não casaria. Eu vos declaro marido e mulher. A empresa é igual. Você não abre uma empresa, eu vou abrir empresa hoje e vou quebrar ela tal dia, vou fechar tal dia por quebra financeira. Não. Só que no meio de uma relação entre um homem e uma mulher, vai se criando ali uma relação de apego. Que às vezes o amor termina, mas continua porque estão apegados, né? A empresa não é muito diferente. Às vezes você é apaixonado pelo seu negócio, você tem apego, mas está tendo uma quebra financeira todo mês menos 10 mil, todo mês menos 30 mil. Se tu tiver uma empresa que todo mês está dando um déficit de menos 30 mil, em 10 meses isso é 300 mil reais. E aí, às vezes o divórcio demora para sair, os custos são mais altos. O que eu quero dizer com isso? Você tem que reavaliar o seu negócio. Tem negócio que não adianta mais você ter, né? Tive alunos que, ao fazer o planejamento estratégico, perceberam que o negócio não tinha futuro. Não tinha futuro. Então, muitas vezes você está lá matando, trabalhando. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui é trabalhador, é pegador. Mas não tem nada pior na nossa vida que correr às cegas. Ou correr como cachorro atrás do rabo, você entendeu? Porque você não tem uma direção. Aí você vai se desgastar e você vai ter medo, você vai ter tristeza em fechar um negócio. Porque existe o quê? Existem as vozes de fora. Você tem medo do julgamento das pessoas, que você não deu certo como empresária, como empresário, que você não está tendo sucesso financeiro. Então, o planejamento estratégico, ele é fundamental, ele é muito importante, porque a empresa começa a ter agora um mapa. Agora ela sabe onde fica o Albuquerque e Cincinnati. Sim. Ela sabe como sair daqui e chegar aqui. Fica uma coisa clara, né? Isso para mim é uma grandeza impressionante dentro do planejamento estratégico. E quando você faz o planejamento, eu vejo que você tem tendência a errar menos, porque aquela frase que você diz tanto, né, doutora? O preparo prévio evita desempenho fraco. Então, dessa nossa conversa que a gente está fazendo aqui, já ficou claro a importância da pessoa ter clareza do propósito do negócio, clareza da visão, né? Como que eu tenho clareza da visão? Onde eu quero chegar? Essa é a pergunta. Onde eu quero chegar? Onde eu estou e onde eu quero chegar? Olha, eu vou dar uma dica aqui que eu falo muito em aula para os meus alunos, eu vou dar aqui no TZCast, né? 80% das pessoas e dos empresários, eles não alcançam o sucesso porque eles ficam focados nos problemas. Eles ficam focados na falta de dinheiro, no descasamento de fluxo de caixa. Os 20% que têm sucesso empresarial são aquelas pessoas que o maior ativo delas, Michel, não é um carro, não é uma casa, não é contas bancárias. O maior ativo dessas pessoas que têm sucesso, desses 20%, é que é justamente o fato que eles sabem ganhar dinheiro. Eles sabem como fazer dinheiro de novo. E isso é o conhecimento. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais ela começa a caminhar numa habilidade e competência que os outros não têm. Por que eu falo isso? Hoje, somente 6% das empresas no Brasil têm planejamento estratégico. 6 só. Hoje nós estamos vivendo num Brasil onde a cada 2 anos, de 10 empresas, 8 fecham as portas. Só 2 sobrevivem e 80% delas fecham no primeiro ano. Porque as pessoas não têm conhecimento de gestão, não conhecem as 8 forças dos negócios que nós precisamos ter. E a gente vê isso toda hora, né, doutora? Pessoas montando negócio, aí a gente pergunta assim, tá, mas
o que você sabe sobre gestão de negócio, né? Eu estava agora num Business Hunters e uma das pessoas, eu comprei uma franquia e tal. Ok, o que você é? Eu sou dentista. Tá, ok. E o que você entende de contratação, planejamento, vendas, marketing, processo, financeiro? Não entendo nada. Então, qual é a chance desse negócio dar errado? Todas. Então, é isso que eu acho que você está colocando aqui, o empresário, para ele se tornar um empreendedor de sucesso, não é que ele vai fazer tudo, mas ele precisa entender o que está acontecendo para poder mexer nos botões. Você tem uma aula sua no Business Hunter que você fala sobre os controles, fala sobre o painel do avião. O teu negócio é um Boeing. Nós abrimos um negócio para ser um Boeing. Exatamente. Né? Só que um Boeing parado no hangar não dá dinheiro. Avião no chão não ganha dinheiro, tem que estar voando, a nossa empresa tem que estar voando. Exatamente. E nesse painel, né, tem vários botões que medem várias coisas, o combustível, a pressão, E se você não sabe entender os painéis, você não consegue voar. Se você não consegue voar, assim é no seu negócio. Se você não entender dos números, você vai tomar decisões erradas. Tomando decisões erradas, você vai provavelmente às vezes quebrar, passar dificuldades. E esse que é o grande ponto que a gente tem acompanhado nesses 12 anos de ITZ. As empresas começam para depois aprender a fazer o negócio, em vez de aprender e depois fazer o negócio. Abrem as portas, né? Mas, exatamente. Olha, hoje um planejamento estratégico, Michel, ele não baixa um bom de 50 mil reais. Né? Mas é um investimento que a empresa tem que fazer. Então eu falo muito isso, né? A gente aprende... Até porque às vezes o cara está investindo 300, 400 mil num negócio, 50 mil não é nada. Mas o planejamento estratégico que eu aprendi lá em administração não é o mesmo que a gente aplica hoje. Modelo Vale do Silício, que é a velocidade rápida. A gente vive num mundo de incerteza, de volátil, um mundo líquido, né? Tanto nas emoções como até na questão financeira. Então nós precisamos estar preparados para isso. Então o planejamento estratégico, ele vem colocar uma direção e nos dá o mapa para que lado que eu tenho que ir, como fazer e como proceder. E você veja assim, que cada ponto desse mapa, cada caminho, ele tem estratégias. Tanto que foi em 2020 que a gente teve, né, a pandemia, e eu escrevi esse livro aqui, o livro das estratégias, o livro secreto que eu brinco das estratégias aqui. A gente tem mais de 100 estratégias para o nosso negócio. Então, qual é a dica que eu dou para você fazer parte dessas 20% dessas pessoas, empreendedoras que têm sucesso no mundo hoje? Tire 2 horas por semana, 2 horinhas apenas por semana para estudar. E estude algo que dê habilidade e competências para você. Estudar é uma das coisas mais importantes. Eu estudo 6 horas por dia. Você não precisa fazer como eu, mas começa pelo menos com 2 horas por semana, porque 2 horas por semana no mês são 8 horas que você tem estudando sobre determinadas coisas. Desde planejamento estratégico, isso eu vejo muito na universidade, né? Nossos alunos estão voltando a estudar, os que vêm com a gente na Universidade de Negócios, mas desenvolver habilidades naqueles campos que você não tem. E buscar conhecimento. E habilidades que vão te ajudar no teu negócio, que vão te ajudar a crescer, né, doutora? Exatamente. Por que a gente foi pro Vale do Silício? Eu não sei você, né, mas eu não tinha mais tempo para errar. Eu não tenho tempo para ficar 5 anos dentro de uma faculdade. Eu não tenho tempo mais... Até porque, quando você faz um semestre de faculdade hoje, já mudou tudo com a velocidade do chat GP3. Todas as profissões estão ficando obsoletas, você vai perceber isso aí. Então, nós precisamos ser velozes. Foi isso que eu aprendi no Vale do Silício. Essa velocidade e como colocá-la no nosso negócio. Mas é uma velocidade com ferramenta. Não é uma velocidade desenfreada sem saber para onde está indo. O que significa isso? Google, Amazon, Facebook, Apple, Slack, todas essas empresas que desde 2015 a gente tem levado os empresários, elas se remodelam e se adaptam, se remodelam e se adaptam. Então por que nós vamos todo ano para o Vale do Silício? Porque todo ano as coisas vêm mudando, as coisas mudam a cada 6 meses, né? Quando a gente esteve agora em Berkeley, o que nos falou o reitor lá? Olha, hoje passou 6 meses, à medida que vai entrando no mercado os novos profissionais já estão desatualizados. Então nós precisamos estar em constante aprendizado. Na Universidade de Negócios, a gente faz em 5 meses o que uma universidade normal leva 5 anos. Esse sempre foi o nosso desafio. Já passaram mais de 1000 empresários ali, todos cases de sucesso, saindo da casa de 5 dígitos e batendo 8 dígitos. Então, em 5 meses. Então, para mim, eu acho que é o resultado. É a coisa mais importante, você tem que buscar resultados. Agora pensa comigo, Michel, avalia isso. Como é que está a educação hoje? A pessoa entra numa universidade,
Dali a uma semana já descobre que tem chat GP3, já tem o GP4, já está vindo o GP5, ou seja, é uma velocidade muito grande de informação que quando você entra, dali a 10, 15 dias já está desatualizado. Essa necessidade de mercado, essa visão estratégica que muitas vezes não se tem dentro das faculdades, né? Você vai aprender, por exemplo, planejamento estratégico, você leva 2 anos quase para aplicar. Nós ensinamos em 4 dias, porque a gente não consegue mais ficar na perda do tempo. O tempo para nós é um ativo valioso. Quanto mais rápido você for com a ferramenta correta, por isso que a gente faz todo o esqueleto do empresário, ele sai com aquilo aplicando. Por isso que hoje a gente consegue colocar os nossos alunos à frente da concorrência. Eu acho que isso, doutor, acompanhando você, fazendo o planejamento com os alunos, eu acho que esse é o teu grande diferencial, aplicar nas pessoas a sabedoria. O que é sabedoria? Estamos numa era do conhecimento. Você tem todas as informações. Você não precisa de um vendedor para saber o valor de um produto. Você não precisa de um vendedor para saber a especificação do produto. Tudo está na internet. Nós temos informações. Mas qual é a sabedoria? A sabedoria é saber usar a informação. Então, muitas pessoas eu vejo que têm a informação hoje, mas elas não tem a sabedoria. E eu acho que esse modelo, esse método que você criou de implementar a pessoa, como que você usa as informações a seu favor, isso é a sabedoria. Eu sei que existe uma língua chamada mandarim, mas eu não sei falar. Então eu não tenho sabedoria para fazer isso. Mas eu tenho a informação que existe essa língua. Eu sei que, por exemplo, eu sei que tem que fazer um planejamento estratégico, mas eu sozinho hoje não faço um planejamento estratégico. Eu tenho conhecimento disso, eu sei as bases, porém eu preciso de alguém como você para me ajudar a ter a sabedoria de como aplicar isso no meu negócio. Porque eu diria isso, que sabedoria, né, é aplicar o conhecimento. Então, às vezes, você vai ter pessoas com doutorado que não estão tendo resultado financeiro, mas elas têm conhecimento, mas elas não aplicam. Não tem a sabedoria. Né? Você vai ter pessoas com 1º grau, 2º grau, estão ganhando na casa de 8 dígitos, né? 10 milhões, 9 milhões, 7, 8 dígitos. Ou seja, o que é sabedoria? É aplicar o que você aprendeu. É aplicar. Eu não consigo ver uma empresa sem estrutura, uma empresa que não tem uma estratégia tática, operacional, que tem essa organização do planejamento estratégico, ela conseguir se manter nos dias atuais. E a gente está tendo no mercado, Michel, uma oscilação violenta. Nós estamos vendo grandes empresas pedindo recuperação judicial, pedindo falência, empresas que têm faixa de 5 bilhões de patrimônio. Nós temos aí Magazine Luiza, né, Camicado, Tokstok, grandes empresas que nesse momento não estão bem no mercado. Então, assim, é um momento desafiador econômico mundial. Então, quem tiver ferramentas vai se sobressair. Por que isso? Porque é no momento das crises, é nos momentos de grande repressão que também as empresas se alavancam. E eu gosto de uma fala sua, doutora, que diz assim, na crise, ou ela te mata ou ela te transforma. Você tem que se transformar, às vezes, mudar o teu jeito de ser, né? 70% das maiores empresas americanas, elas nasceram na recessão econômica. Ou seja, a crise é para incomodar, para nos desafiar. Para tirar da zona de conforto. Isso, né? Por isso que eu bato nessa questão do conhecimento, ir atrás do conhecimento, estudar, sabe? Olha, se eu passar aqui, ó. E também tem coisas que a gente vai ver ao longo do tempo, por exemplo, vou dar é um dos livros que eu gosto muito, né, do Peter Sink, A Quinta Disciplina, Um Time Feliz. Uma coisa que faz parte do planejamento estratégico é como a gente ter uma equipe de alto desempenho. A 8ª força é equipes alinhadas e desalinhadas, mas mesmo esse livro não explica pra gente como fazer isso. Como? Então, essas coisas é que a gente vai buscar hoje e que faz a diferença e que a gente ensina na sala de aula. Como fazer as pessoas felizes se as pessoas têm completamente culturas diferentes, diversidades diferentes, objetivos e sonhos diferentes. Então, a gente traz aqui em Foco da Solução, que é exatamente isso, como fazer as pessoas felizes, entender usina de ideias, estratégia DISE, foco na solução dos problemas que as empresas precisam ter. Tudo isso a gente trouxe do Vale do Silício. Tudo isso a gente copiou, adaptou e executou. Então isso você tem que fazer nos seus negócios também. Entender o que está dando certo para as pessoas. Ouvir o que as pessoas estão falando. Você vai ter muitas pessoas falando de sucesso, mas que não tem sucesso. E as pessoas muitas vezes estão falando delas mesmas, né, doutora? Mostrando o sucesso delas. Bom, você fazer sucesso, eu sei que você faz. Desafio é fazer os outros também ter sucesso. Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial. É você seguir
pessoas que estão fazendo outras pessoas ter sucesso. Porque, gente, uma pessoa ter sucesso, eu vejo que isso é agora replicar, fazer pessoas ter sucesso, e o planejamento estratégico tem ajudado muito essas pessoas, essas empresas a crescer nesses últimos anos que a gente vem dando aula aí, né, doutora? Principalmente na Universidade de Negócio, onde elas entendem e principalmente tem uma visão da onde elas estão e para onde elas querem ir. E isso muda todo o jogo. Exato. E eu acho que o planejamento estratégico, ele tem 8 forças, né? Mas a principal encostada nele é a inovação. Né? Hoje a inovação é violenta, ela é uma velocidade acima do esperado, tudo está mudando, então a gente vive uma era de incerteza, incerteza tecnológica, incerteza, demanda do meu produto e do meu serviço, né? Tem coisas que não vão existir mais, e também incerteza humana, que nós vamos falar no próximo TZCast. Bom, doutora Tânia, eu tenho um planejamento estratégico, de quanto em quanto tempo eu tenho que rever esse planejamento estratégico? Antigamente o planejamento estratégico, Michel, ele era precursor de 5 a 10 anos, né? Então nós estamos em 2023, a gente faria até 2025 pelo menos um planejamento estratégico. Orlando, na Disney, tem até 2040 para você ter uma ideia. Mas nas academias normal de administração é 5 anos. Isso mudou com a velocidade pós-pandêmica que a gente teve, né, da pandemia do coronavírus, mudou essa velocidade absurdamente. Hoje um planejamento estratégico para mim é 3 anos. Então, se nós estamos em 2023 até 2026, revisado a cada 3 meses, porque as tendências mudam. Porque a SWOT, que a gente chama as forças, as ameaças, né? Tem coisas que nós controlamos e tem coisas que nós não controlamos. Nós controlamos, por exemplo, o nosso time, o nosso fluxo de caixa, treinamento de equipe, o nosso produto, o nosso serviço, mas tem coisas que são ameaças, coronavírus, né? Tornados, a desastres naturais, a suba do dólar, você não controla a alta do dólar, você não controla a crise econômica mundial, você não controla a guerra na Rússia com a Ucrânia. Então, a cada 3 meses, esse cenário tem que ser observado, reformulado, adaptado e executado. Porque é isso que vai levar você ao sucesso, se preparar antes, né? A frase que a gente tanto gosta, preparo prévio, evita desempenho fraco. Por que eu sou apaixonada pelo planejamento estratégico? Quando a gente leva, por exemplo, os nossos alunos para a Disney, são 10 anos que a gente leva alunos para os backstages, né, os bastidores, a gente fica encantado com o planejamento estratégico deles. Você observa que eles têm até 2040 um planejamento estratégico. Quando a gente leva os alunos lá, uma das coisas que os diretores nos falam é que o que vai acontecer daqui a 4 anos? Quais são as programações que eles têm para daqui a 3 anos? O que eles estão instalando daqui a 2 anos? Ou seja, assim, existe um mapa, que é aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, né? Aonde estamos e aonde que nós vamos chegar e o caminho que vamos percorrer. Isso para mim é bonito, chega a me brilhar o olho quando eu falo em planejamento estratégico. Então, basicamente, com planejamento, né, doutora, você não espera o futuro, você cria o futuro. Você antecipa o futuro, eu adoro ouvir essa palavra, né? A gente antecipa o futuro quando tem um planejamento estratégico. Além de criar, antecipa, traz ele mais próximo de nós. Quem tem planejamento estratégico já é estatístico isso, tudo aquilo que uma empresa planeja para dali a 5, 3 anos, ela consegue em 2. Ela antecipa, porque isso está no papel, isso começa a se tornar uma realidade e a empresa começa a ter todas as diretrizes e operações naquela direção. Doutora, tem muito assunto, né? Mas a gente deixa aqui hoje um pouquinho sobre planejamento estratégico, né? Então, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Missão é qual é o seu propósito? Por que você entrou nesse negócio e por que você está nesse negócio? Por que seu negócio existe? Exatamente. Para quê? Visão é onde você está e onde você quer chegar. Qual é a visão? Exatamente. Abrir tantas filiais, sempre com uma data prevista, né? Exatamente. Então a gente está dando um conteúdo aqui para que você... Os princípios, os valores que uma empresa precisa ter. Então toda essa estrutura que tem o planejamento estratégico, que é muito mais que isso, mas que nos leva a caminhar realmente com amor para o nosso negócio. Eu não consigo ver uma pessoa assim ter sucesso mesmo profissional se não ama o que faz, se não realmente não funciona essa empresa com paixão. Então ficou aqui, gente, as perguntas. Faça essas perguntas para você e aí você já vai ter um pouquinho de clareza do que você quer do seu negócio e onde você quer chegar. Onde você quer chegar em 2028, daqui a 5 anos. Como você quer chegar lá? São perguntas que vão criando a nossa realidade. Afinal, nós somos criadores de realidades. Porque sim, é possível. Hey!